Como vender mais? Esse é o assunto que eu vou abordar hoje, beleza? E para poder vender e vender muito, uma das regras, eu acho que uma das principais regras é você precisa ser um especialista, beleza? Quando eu falo de vendas, não é só venda de produto, você pode estar trabalhando, você está se vendendo para o seu chefe, você está se vendendo para as pessoas ao seu redor. Você precisa saber tudo, tudo sobre o seu trabalho, tudo sobre o seu produto, tudo sobre os seus concorrentes, o que está acontecendo no mercado. Você precisa buscar informação. E mesmo que você não tenha essa informação, você precisa aparentar que você tem, beleza? Porque a maioria das pessoas não sabem, beleza? Então, mesmo que você saiba um pouco a mais, isso já é extremamente importante. E por que é tão importante ser um especialista? E eu gosto muito de uma frase que ela fala assim: o especialista, ele é o rei. Ele é como se fosse aquele cara, o The Game of Thrones, sabe? O cara que pode sentar no trono de ferro, que tem todo o poder. Por quê? Porque pensa o seguinte, o que é um processo de venda? Você tem um problema, não importa qual seja o seu problema. Seu problema pode ser que o seu carro quebrou, seu problema pode ser um problema de saúde, não importa o seu problema. Mas você tem um problema e você quer achar uma solução. E a venda é justamente pegar esse problema e ligar com essa solução. Você está com fome, você vai até o McDonald's, compra um lanche. Você está com um problema de saúde, você vai até o médico. Ver? É fazer essa ligação, certo? O ponto é que você sempre vai buscar um especialista para resolver os seus problemas, se você pensar. Você está com um problema de saúde, você vai no médico. Seu carro quebrou, você vai no mecânico. Você vai no mecânico, você não vai tentar ficar pesquisando no YouTube, lendo em blogs, vendo como que resolve o problema do seu carro. Você vai pegar o seu carro, vai parar na porta do mecânico e vai falar assim: por favor, resolva o meu problema. Beleza? Agora pensa nesse paralelo. Você foi no mecânico resolver o problema do seu carro. Aí você chega lá na mecânica, tem um mecânico que ele tá sujo de graxa, beleza? Ele tá cheio de graxa e tudo mais. Você abre o capô do seu carro, ele pede para você ligar o seu carro. Assim que ele liga o seu carro, ele já fala: olha, o problema é tal. Na hora. Sem pestanejar. Você confia nesse cara. Porque ele passou a imagem de quem trabalha com isso. Ele passou. Por mais que ele não soubesse realmente aquele problema e que ele ainda vai investigar aquele problema mais a fundo, mas só de ele apontar uma direção, ele já passa autoridade, ele já passa confiança. Agora imagina o outro cenário. Você chega na mesma mecânica, beleza? Tem um cara totalmente limpo, jaleco branco, sem nenhuma marca de sujeira. O cara mexe com o motor, como que ele não vai estar sujo? Não é verdade? Cara novo, com uma mão sedosa, ou seja, ele não mexe, né? Aí a hora que você pergunta o que está acontecendo no carro, ele pede para abrir o capô, aí ele não acha o botão para abrir o capô, aí ele tem dificuldade para abrir o capô, aí a hora que ele vai tentar ligar o carro, ligou o carro, aí ele fica olhando para um lado, olhando para o outro, coça a cabeça. Você vai confiar nesse cara? Você não vai confiar nesse cara. Agora pensa no seu processo de venda, pensa no seu trabalho. Quantas vezes você não foi essa pessoa que simplesmente fica coçando a cabeça, falando, ah, não sei, ou fala uma groselha tão grande que todo mundo descobre que você não sabe. Então, quando eu falo assim, se você não é um especialista, você precisa se fingir de especialista, você precisa se portar como especialista. Você está no seu trabalho, você está num processo de vendas, você não pode chegar no seu cliente todo mulambento. Você não pode, porque um especialista não anda mulambento. Você não pode chegar no seu cliente e não saber do mercado, não saber do seu produto, porque se o seu cliente souber um pouquinho do seu produto e ele perceber que você não sabe, isso é mais fácil ele resolver o problema sozinho. E ele não precisa mais de você para vender, ele não precisa mais de você para fazer essa conexão. Entende? Então você precisa ser um especialista, você precisa se portar como especialista. E pense o seguinte, na sua vida, quando você não tem certeza de uma coisa, você começa a falar diferente, você não consegue se expressar bem, você fica prestando atenção nas palavras que você usa. Agora, quando você é um especialista, quando você sabe daquele assunto, você vomita informação. Você sabe os números, você pode não saber os números precisamente, mas você sabe o que está acontecendo, você consegue dar uma visão, você sabe se o caminho é certo ou se ele é errado.
E é isso que as pessoas querem, né? Agora, acabei de voltar de um jantar, né? Tô aqui em viagem de negócios e eu jantei com a dona de uma fábrica aqui na China, né? Um jantar sem. Era só um jantar. Não tava ali para vender nada. Era só um jantar, beleza? Começamos a conversar, conversa vai, conversa bem, o que que você faz, como que é a sua vida, como que é a sua família, a China, o Brasil. Daqui a pouco ela vira e fala assim, qual que é a sua visão do mercado? Como que você acha que a nossa empresa pode crescer? Cara, se eu não soubesse do mercado, se eu não estivesse atuando, se eu não conhecesse os concorrentes deles, se eu não soubesse o que está acontecendo, o que eu ia falar? Ah, não sei, preciso pesquisar. Ah, ou ia falar uma coisa que não tem nada a ver. E ela tá nesse mercado, ela sabe o que tá acontecendo. Mas aí, eu conheço do mercado, fiz minha lição de casa. O que eu falei? Olha, a minha visão é isso, o problema do Brasil é isso. Vocês têm uma barreira que é tal. O seu concorrente, ele trabalha de uma outra maneira. Tem um concorrente, o seu concorrente, ele não tem esse produto. Então esse produto de vocês, ele pode entrar no mercado. Foi 5 minutos, eu não dei números, mas eu dei uma visão. Por quê? Porque eu conhecia aquele mercado. O que aconteceu? Ela terminou isso, ela fez mais 2, 3 perguntas relacionadas, eu consegui falar. Terminou ali, ela falou assim: olha, eu agradeço muito, e daqui acho que um mês seria interessante você voltar aqui de novo, porque a gente vai ter uma reunião aqui com os diretores da empresa, eu quero que você participe. Pô, olha quanta oportunidade, quantas vezes isso acontece com vocês. Não tô falando que eu sou especial, mas tô falando que você precisa estar preparado, você precisa estar preparado no seu mercado. E vendas é tudo, você está se vendendo quando você está trabalhando. Sempre tem alguém te observando, pro bem e pro mal, tá? É assim que as coisas acontecem. E é assim que você vai conseguir fechar uma venda. Se você é especialista, você sabe. Você pode não ser um especialista na hora de fechar, beleza? Mas você já vai conseguir saber se portar. Você vai conseguir convencer a pessoa, porque pessoas querem trabalhar com especialistas. E essa é a minha dica de hoje. Beleza? Então, se você curtiu, você já sabe o que você fazer. Você é um especialista em YouTube, tenho certeza disso. Então, vai lá, clica no sininho, segue, compartilha. Combinado? Até a próxima, até mais.